deixar você bem informado. Bom dia a todos, iniciando mais uma edição do Meridional Notícias aqui pela 96. Muitas informações para você a partir de agora. Começa agora, Meridional Notícias. A informação relevante você ouve primeiro aqui. Muito bem, chegando aqui na 96,5, o programa Meridional Notícias até o meio-dia com muitas informações. Prazer imenso. Sou Wesley Moreno, ao meu lado Beto Lima, e vamos juntos com as principais notícias e informações. Quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, essa é a edição de número 284. Meu amigo Beto Lima, vamos seguindo a nossa programação agora com o nosso cardápio de informações. Confira agora as manchetes do dia no Meridional Notícias. Assembleia em alerta. Deputado Paulo Araújo testa positivo para o Covid-19. Entidades estudantis pedem adiamento do Enem 2020 no STJ. Com 4 votos contrários, a Assembleia Legislativa aprova a criação de 9 vagas de desembargador no TJ Mato Grosso. E Mega Sena pode pagar até 90 milhões nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora no Meridional Notícias. Aquele recado todo especial, claro, da Brasil Viagens. A nossa equipe da Brasil Viagens está junto com você. Logo, tudo isso irá passar e nossos sonhos vão se realizar. Brasil Viagens, sua alegria é o nosso destino. O telefone é o 65 3308 3136 99603 7085. Brasil Viagens, sua alegria é o nosso destino. Você está acompanhando Meridional Notícias. Meridional FM. Aquele abraço especial para os nossos amigos motoristas acompanhando a nossa programação. E para esta quarta-feira, a previsão de obras com operação de tráfego em Pare e Siga, nas regiões de Várzea Grande, no quilômetro 438 ao quilômetro 439 da BR-364, e Diamantino, no quilômetro 507 ao quilômetro 509 da BR-163. Você sempre muito bem informado aqui na 96,5. Meridional Notícias, em tempo real. Vamos lá, agora 11 horas e 5 minutos. A probabilidade aí de uma massa de ar frio chegar no estado de Mato Grosso a partir de quinta, sexta-feira. Será? Então vamos acompanhar a previsão de hoje aqui na 96. Meridional Notícias e o tempo. Está ensolarado agora em Nova Mutum. A previsão de hoje mostra máxima de 31 graus e agora registrando 29 graus. O dólar comercial está valendo 5,7632 para compra, 5,7648 para venda. O euro está valendo hoje 6,2667 para compra, 6,2690 para venda. Meridional Notícias. Indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 91,50, no Paraná, em Londrina, 95, Santa Catarina... Eu vou usar uma outra vinheta dessa do Brasil Viagens amanhã. Antônia, bom dia, Antônia. Forte abraço para você. Brasil Viagens. Fidelizar ele. Quilos. Em São Paulo, 93 contratos com vencimento em maio, negociados a R$ 197,40 a arroba. Mercado Físico em Santa Fé de Goiás, R$ 171,50. Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 180,50. Olha lá, o pessoal está pedindo para fechar a Assembleia durante 10 dias após essa confirmação. Tá todo mundo com medo de morrer agora? 60 centavos o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $108,95 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, cotados em $120,50 a saca de 60 quilos. Mercado Físico, café arábica tipo 6, bebida dura, oeste baiano, Tipo 6, bebida dura. R$
Em Franca, São Paulo, Mercado Futuro. R$ 595 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado Futuro em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 56,63 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$ 81,95 a arroba. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$ 49,00. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$ 60,00 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Em Santa Catarina, Rio do Sul, R$ 50,00. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$ 64,00 a saca de 50 quilos. Meridional Notícias. 11 horas e 8 minutos. Vamos diretamente para São Paulo com a participação e comentando sobre o agronegócio, José Luiz Tejon. Você ouve no Meridional Notícias, Agora é Agro, com José Luiz Tejon. Olá, amigos. A Maracajá Bioenergia Deixa eu fechou buscar um o contrato Rodrigo. com a empresa norte-americana Lucas E3 para construir uma planta de produção de etanol de milho no município de Matupá, em Mato Grosso. A cidade fica a 680 quilômetros de Cuiabá, com um investimento estimado em 250 milhões de reais. A empresa já definiu o terreno onde será construída a planta. A primeira fase do projeto prevê alcançar uma capacidade de produção de 114 milhões de litros do etanol por ano e, na segunda fase, aproximadamente 227 milhões de litros. Além disso, a Lucas E3, que fornece tecnologias, soluções e serviços para a produção de etanol, contribuirá com o empreendimento, aportando sua expertise no setor. A produção na planta começará a funcionar entre 13 e 15 meses após a empresa conseguir o licenciamento ambiental, que deve sair em 2021. O projeto terá duas fases. Na primeira, serão processados 750 toneladas por dia. Olá, Vera Lúcia, o pessoal que está entrando aí acompanhando a live, quiser deixar a sua mensagem, o seu recado, esteja à vontade. E durante o programa a gente vai estar mandando um alô, um abraço para vocês, tá, gente? E já agradecendo a participação e interação de cada um acompanhando a nossa live. De 500 mil hectares, podendo chegar a 3 milhões de hectares nos próximos anos. Cleocério Assis Moraes, CEO e acionista da Maracajá Bioenergia, juntamente com Osmar Dalla Costa, presidente do conselho da empresa, acreditam que pós-Covid-19 a economia brasileira será retomada com força total. E por essa razão não alteraram a programação de instalação da planta. Mas sentiram que as Chega pertinho aqui para você aparecer lá. Os públicos têm demorado mais do que o Alberto vai organizar. O Brasil vai continuar crescendo, sem dúvida alguma. Agora é Agro, José Luiz Tejon. Este é o Meridional Notícias. Você bem informado. Muito bem, agora são 11 horas e 11 minutos. Nesta manhã de quarta-feira estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Meridional FM, Rodrigo Rigoni, gerente administrativo da SEM CDL. Seja muito bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios, até porque o Beto iniciou falando que será presidente, então misturamos tudo, mas seja bem-vindo à nossa programação. Mais uma vez, obrigado, Wesley, obrigado a toda a equipe aí da Meridional, que sempre nos recebeu tão bem, né? E vale pontuar, né, Wesley, que é tão ruim a tua função com essa máscara, mas é válido e é por um bom motivo, né? Com certeza. Rodrigo, chegamos aí num ano atípico, 2020, está mostrando um cenário, muita gente iniciou o ano com várias expectativas, com vários planejamentos, no entanto, devido ao Covid-19, que pegou muita gente de surpresa, esses planejamentos tiveram que ser adiados. Como é que fica o comércio em relação a isso? Você que também faz parte aí da equipe de enfrentamento ao Covid aqui no município de Nova Mutum. Esse ano, Wesley, é um ano... Ninguém viveu isso. A última grande crise que teve foi em 29, né, na década de 30. Teve recessões depois que a gente enfrentou, que foi nos anos 80, depois nos anos 90 com a hiperinflação e depois em 2015 com a crise política. Mas essa crise ela é mundial e ninguém esperava isso, e ela veio tão de repente que as empresas, inclusive, esperando um ano 2020 muito bom, com ótimas expectativas em vendas, investimentos, e de repente as empresas têm que engavetar os seus planos. A SEM CDL ela tem atuado, Wesley, desde o início do enfrentamento, em meados de março,
quando começou tudo isso, e tanto em participação ativa no comitê de enfrentamento, onde a gente conseguiu grandes ganhos comparado a muitos municípios do estado onde ficaram fechados por muito tempo. Em Nova Mutum a gente ficou fechado, o comércio, por apenas uma semana, salvo alguns segmentos que permaneceram fechados, e alguns segmentos até hoje estão fechados. Por exemplo, o segmento de eventos, no qual também a gente teve uma conversa longa ontem com eles. Segmento também de escolas particulares, escolas de idiomas, transporte escolar. Então é tudo uma cadeia que gira em torno do segmento escolar. Mas a gente vê isso com muita apreensão. É um momento das empresas se reinventarem. De que forma? Cada empresa vai ter que se reinventar de forma impositiva, porque não tem jeito, você não vai cair fora do mercado. E a preocupação grande hoje é a questão do desemprego, né? Que já está aparecendo os números de desempregos, e em conversas com que a gente tem com empresários locais, alguns inclusive já estão fazendo dispensas. É justamente isso, a gente tem observado, a saúde tem que andar lado a lado com a economia, tem que existir o equilíbrio. Mato Grosso ainda está num cenário diferenciado de outros estados devido ao agronegócio, ao carro-chefe da economia. E alguns prefeitos já estão até falando em lockdown, ou seja, fechar tudo, parar tudo. Isso seria a solução? Ou só amenizaria algo que a gente sabe que todo mundo em algum momento vai pegar? No entanto, essas paralisações que estão ocorrendo justamente para não deixar muita gente procurar a unidade de saúde, ou seja, um hospital, para serem atendidas, até porque a gente sabe essa realidade, os municípios não comportam, o estado não comporta. O lockdown, como é que o senhor enxerga essa situação? De fechar tudo? Eu vejo que é uma situação extrema, Wesley. Hoje, em Nova Mutum, assim como o estado do Mato Grosso, eu acredito que a situação hoje está controlada. É aquilo que você falou. A gente está fazendo o dever de casa, achatando a curva de transmissão. Porque a estrutura, nenhuma estrutura no mundo aguenta um pico repentino de transmissão, visto a gravidade e a agressividade desse vírus, né? Então tudo isso se busca para achatar a curva. Hoje, participando do comitê de enfrentamento, a gente vê que tudo que é decidido lá é decidido de forma extremamente coerente. O próprio prefeito Adriano está extremamente preocupado com alguns segmentos que estão fechados hoje. A gente tem um alinhamento muito bom hoje com o Ministério Público, também não está como participante ativo do comitê, mas ele participa de todas as reuniões. Então esse alinhamento, eu vejo que é uma forma de mitigar, não vai eliminar o impacto, mas vai mitigar, vai diminuir o impacto econômico que Nova Mutum vai viver. O que você falou do segmento agro, o segmento agro hoje vai ser de novo um dos nossos pilares, né, para essa nossa retomada. A gente acredita que logo depois que passar essa tempestade vai ter um consumo represado, né? E as empresas vão ter que estar preparadas, porque o consumidor, o método de consumo dele vai mudar drasticamente. Você que está frente a frente aí com os empresários, você já repassou para a gente que a questão do desemprego já está afetando algumas empresas. Existe já alguma empresa que teve que fechar as portas devido ao que está acontecendo no Brasil, no mundo e principalmente aqui em Nova Mutum? Em Nova Mutum a gente teve registro de algumas empresas que fecharam, sim, mas foram empresas que foram severamente impactadas. Um exemplo foi academias. Se não me engano, uma academia fechou as portas. Tem alguns bares e lanchonetes também que foram extremamente afetados, também tiveram que fechar suas portas. Bares e lanchonetes, hoje eles estão autorizados a funcionar até as 20 horas. Só que muitas vezes o próprio consumidor, com medo, com receio, ele não vai até o estabelecimento. Então, o fato da empresa estar aberta já não é o suficiente, né? A mentalidade, o medo do consumidor, ele também vai ter que mudar. Rodrigo, como é que já reagiu o empresariado mutuense
com a divulgação da primeira morte que aconteceu aqui no município de Nova Mutum e com alguns casos que vieram surgindo durante esse mês. Essa morte ela surgiu de uma única empresa, né? Tanto que aquela explosão de casos, né, também surgiram de uma única empresa. O comitê enxergou isso de uma forma, logicamente, com preocupação, mas também com muita naturalidade. Porque, na verdade, se espera também que a doença ela vai chegar. O vírus ele vai chegar até que não se tenha uma forma de combate efetivo como uma vacina. Não tem jeito, ela vem. Mas o empresariado local, em muitas conversas que eu tenho durante o dia, já pensaram que ia fechar tudo, né? Hoje, a gente trabalha com um horizonte de planejamento de uma semana, né? A gente não sabe, hoje a gente pode estar extremamente estabilizado. Na semana que vem pode ser que dê uma explosão de contágio enorme no Mato Grosso, como em Nova Mutum. E aí sim a gente tem que partir para ações mais severas, como é o caso de fechamento de empresas, né? Esse que é muito preocupante a situação. A CNCDL, Ministério Público, Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, vocês têm se reunido constantemente justamente para tomar essas decisões que vai impactar, como você bem disse, a uma semana depois. Quais são as medidas e quais são as ações que vocês têm colocado justamente para esses empresários? Como é que vocês têm conversado com eles? Essas medidas de proteção, a máscara, álcool em gel, como é que eles receberam tudo isso? Bom, hoje todos eles estão bem receptivos com relação aos cuidados sanitários. O uso de máscara, aplicação de gel, controle de acesso ao interior da loja, tudo isso eles estão extremamente e estão seguindo à risca. 99% do empresariado hoje local segue à risca. A gente sempre tem aquela ovelha negra no meio do rebanho que ele desvia um pouco. Mas todos estão extremamente engajados. A preocupação evidente na cara de todos de que não querem fechar novamente. Fazem o que tiver que fazer, mas não fechem o comércio. Muito bem, Rodrigo. Em relação vocês já fazem esse trabalho em frente juntamente com os empresários, mas na outra contrapartida tem que levar em consideração a população. A população também tem que respeitar todas as normas, né? E muitas vezes uma pessoa chega em um estabelecimento, se pede para colocar a máscara, para fazer o uso do gel, e algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender o que estamos passando e acaba ofendendo o comerciante. A população tem que tomar essa consciência do que tudo que está sendo feito é para o bem de todos. Eu digo que o principal desafio nosso hoje é a conscientização da população. A maioria esmagadora da população está consciente. A gente vê pessoas nas ruas, os pedestres, todos eles estão extremamente engajados, estão se cuidando, até porque eles estão preocupados também com ele e com a família dele também. Mas o mais importante agora é todo mundo se ajudar. O fato da gente estar utilizando a máscara, a gente vai ajudar a manter, quem sabe até manter o emprego de um familiar daquela pessoa, de um vizinho, de um amigo. Então tudo isso a gente tem que, é um momento da gente unir forças para que a gente consiga passar essa tempestade da melhor forma possível, com o mínimo de impacto possível. Você falando sobre reinventar, como é que a CNCDL está tratando já o seu público na hora do atendimento? Presencialmente, online, como é que está essa situação? Hoje a gente está atendendo presencialmente, a gente reduziu o nosso atendimento, né? A gente reduziu os atendimentos em 50%, né? Logicamente também com todos os cuidados no interior da entidade. A nível de associados, a gente disponibilizamos também o nosso jurídico para estar orientando as empresas como tratar, por exemplo, no âmbito trabalhista, no âmbito tributário, qual a melhor forma de agir nesse momento. Então tudo isso a gente está fazendo. Também fechamos um convênio, logo no início a gente fechou um convênio junto ao Sicredi, para disponibilização de recursos a um juro mais acessível também para os associados que têm interesse. Então são medidas que a gente vem buscando para reduzir os impactos. Mais uma vez eu repito, impactos, quedas de vendas, isso aí já ocorreu, já está ocorrendo. A gente registrou, por exemplo, segmento de confecções, 60% de caída de faturamento. Isso é severo numa empresa.
E o empresário, hoje eu vejo que muitos estão fazendo de tudo para manter os empregos, né? Para não precisar demitir. E aí a gente orienta os empresários para que se utilize, se faça uso dos mecanismos que vêm surgindo a nível trabalhista, seja ele por suspensão de contrato de trabalho, ou também por diminuição da carga horária, e também na esfera municipal, que também se prorrogou os tributos municipais, na esfera federal se prorrogou alguns tributos federais. Então faça uso de tudo, porque a gente não sabe por quanto tempo isso vai se prolongar. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo com Alexandre Garcia e na sequência a gente volta para falar porque a CDL tem uma programação voltada para o público mutuense e para os empresários, também está sofrendo com o Covid, né? Tanto é com eventos cancelados. Mas isso já após a participação de Alexandre Garcia, diretamente de Brasília. Direto de Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Radar Auto Center, serviços automotivos em geral. Telefone é o 3308-1597. A Radar Auto Center tem profissionais qualificados e equipamentos modernos para garantir a manutenção do seu veículo. Radar Auto Center, Perimetral das Samambaias, 3308-1597. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia, Wesley Moreno. Enfim, os 3 ministros militares, é uma grande dificuldade. 3 generais de 4 estrelas foram ouvidos. Você tem que respirar na investigação. Ele acaba se atrapalhando um pouco. Assistiu a resposta do ex-ministro Sérgio Moro tem razão ou não tem razão em relação a Bolsonaro querendo se meter na Polícia Federal. Aí a gente vê que aquela história de ameaça mas acabei não de Celso de Mello, se eles não fossem depor, eles seriam conduzidos sob vara, coercitivamente, foi só basófia, né? Foi só ameaça mesmo, foi só cada um entrega o que tem, força, né? Porque eles têm foro privilegiado como ministros, não como generais, né? Da reserva. Mas era uma conversa assim, de bate-papo, alguém pegou isso. Aliás, nem deveria aberto, né? ter delegado colhendo o depoimento deles. O depoimento até deveria então, ser quantos eventos foram cancelados? Supremo, pelo próprio ministro Celso de Mello, ou algum outro ministro de algum tribunal superior, ou algum juiz que ele nomeasse para fazer isso. Do segundo Mas, semestre. enfim, E aí os cursos a humildade que a gente também tinha na programação generais tudo, né? não protestou quanto a isso. Em Sorriso, que está permitindo até 200 pessoas, né? Mas parece, eu estava conversando hoje com o presidente da cidade de Lattes, parece que o Ministério Público já entrou com diz o título de pedido Shakespeare, né? Muito barulho por mar. Porque o máximo que saiu do depoimento Lucas dos também delegados autorizou para foi 80 que pessoas com Bolsonaro distanciamento de 1,5 metro. Eu fico pensando que tipo de evento vai ser isso. Com quem ele tivesse afinidade para ser o diretor-geral da Polícia Federal. Sim, ele queria que alguém em Cuiabá, o que pessoal fosse já está ministro da Justiça com ações para o mês de setembro. Ele queria que alguém Cuiabá que é a fosse cidade ministro que da maior Economia tivesse afinidade com o presidente. Como é que você vai Ele fazer um queria show? que o ministro da Saúde tenha afinidade com o presidente. É uma coisa incrível, óbvia. Né? Aí então a outra atração do dia foi ouvir a fita que retrata, ou ver a fita que retrata uma reunião ministerial. Então estão dizendo... Como é que se dá tanta notícia por uma fita? Os que viram a fita que teve palavrão. Mas é que alguma coisa eles têm que pegar no pé do aí eu pergunto para vocês aí, em alguma reunião de diretoria de empresa alguma coisa não teve que... palavrão? O presidente falou palavrão. Todas as reuniões de ministério que eu tive oportunidade de ver, teve palavrão. São conversas informais. Né? Não é a solenidade pública, né? Estão tratando de questões internas. Imagina, e até o perigo de divulgar essa fita, porque é como se divulgasse a fita de uma reunião de uma grande empresa que está querendo acabar com a concorrência. Foi tudo na sequência, eu acho que sábado, domingo e segunda. Por isso existe espionagem industrial. Mas enfim, vamos ver a quanto isso vai levar. Bom, o presidente ontem pôs na lista de atividades essenciais os barbeiros, cabeleireiros, etc. Salão de beleza em geral. Eu acho que com os informais dá bem mais de 1 milhão aqui no Brasil. Não tudo, não. São 730 mil registrados. Mas tem muitos essenciais. São Paulo tem mais de 200 mil, tranquilo. Pode ter 400 mil, talvez. Rio de Janeiro e Minas Gerais tem mais de 100 mil. Enfim, eu estava todo satisfeito pensando que eu ia poder cortar o cabelo, enfim. Né? Mas o governador de Brasília parece que não vai autorizar a reabertura. Os governadores têm esse poder. 13 governadores estão dizendo que não vão
autorizar a reabertura. São milhões de pessoas que voltariam à sua atividade econômica. No momento em que o órgão da ONU que trata da fome e o Banco Mundial estão dizendo que até o fim do ano a fome volta ao Brasil. O mapa da fome. O Brasil volta ao mapa da fome. Tem que pensar nisso também. Estamos com um grande número de mortos, aí chegando a 12 mil, mas é preciso saber quantos, né, vão ser abatidos pela fome, pelo desespero, nesses casos todos aí que temos pela frente. E por fim, eu queria registrar que está uma grande... eu estava falando nisso, né? Vejam só que interessante. Eu fui fazer uma radiografia, não deu em nada, mas o operador do raio-x me disse que a maior parte dos casos que aparecem lá é de dedo mínimo, o dedo mindinho do pé, né, fraturado. Que as pessoas ficam em casa, estão dando topadas nos cantos dos móveis. Bem interessante essa correlação entre dedo mínimo fraturado e a quarentena. De Brasília, Alexandre Garcia. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui, no Meridional Notícias. Após o intervalo, você confere. Daremos continuidade à nossa entrevista com o gerente administrativo da SEM CDL, Rodrigo Rigoni, aqui na programação da Rádio Meridional FM. Estamos apresentando Meridional Notícias. Tonelo Materiais de Construção e a hora certa. Meridional 11:29. Mas na obra Tonelo, ofertas que vão fazer tu economizar e deixar tua obra linda de verdade. Jogo de panela 4 peças essencial preto, R$ 119,90. Revestimento filetado você usa, R$ 108,90 metro quadrado. Porcelanato Downtown Portinari, R$ 99,90 metro quadrado. Pendente Lás por R$ 189,90. Mas na obra Tonelo. O pessoal está muito preocupado com as escolas. Quando é que volta as escolas? Travou o programa. Agora, na Meridional FM, Momento Pet. Toda pessoa que se preza está sempre de olho no comportamento de seu cão em casa. E quando algo está fora do normal, já deve perceber e levar ao veterinário. Alguns sinais em cachorros são clássicos em casos de diabetes. O animal tem muita fome, come bem, mas está emagrecendo, bebe muita água e faz muito xixi. Em casos mais avançados, o animal apresenta fraqueza, apatia e vômito. Dia 20 de abril, identificou estes sinais em seu cachorro? Leve-o ao veterinário. Momento Pet. Oferecimento Pronto Vet, clínica veterinária, cirurgias, ultrassom, raio-x digital, consultas, exames laboratoriais, vacinas e internações para cães e gatos. Atendimento veterinário 24 horas pelo 65 99900 1514. A Corpo Academia está de volta com suas atividades e tomando todos os cuidados necessários para a prevenção e combate à Covid-19. Venha cuidar da saúde e da imunidade do seu corpo com a gente. Eu falo sempre para as pessoas, enquanto tá assim, 3, 4, 5 pessoas no hospital, tá tranquilo. A sua rádio é Meridional. Agrinova, peças e implementos agrícolas, trabalhando com experiência, dedicação e com profissionais qualificados. Nosso foco é atender o empreendedor com produtos resistentes e de alta performance, alinhados às demandas de uma agricultura em constante renovação. Possuímos um completo estoque de peças para colheitadeiras, tratores, plantadeiras e implementos. Fazemos prensagem em mangueiras hidráulicas. Agrinova, fica no Comercial José Aparecido Ribeiro. Telefone 3308-1023. Você que utiliza a maquininha Se Pague. Essas ações também da CCDL até o final do ano não tem nem cupom já sem nada, cobrança IOF. Aproveite. Faça direto na maquininha ou contate seu gerente. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Conte com a Cicobi Credisul. As alterações da memória são queixas comuns, especialmente nas pessoas a partir de 50 a 60 anos de idade. A perda da memória gera um grande impacto
impacto não somente nos pacientes, mas também nos familiares. A causa mais comum é a doença de Alzheimer. Porém, diversas outras causas, incluindo a depressão, podem ser identificadas. E se diagnosticadas de forma precoce, podem ser reversíveis. Portanto, se você sofre com perda de memória, agende uma consulta com o Dr. Leonardo de Oliveira Teles, atendendo na Clínica Ama em Nova Mutum. Fone 65 3308 para decolar de vez. A gente parou quando? Dia 22, dia 18 começou os casos, dia 23 paramos. Encontro com seus amigos. O bar não é uma exclusividade dos frequentadores da academia de tênis e está de portas abertas, aguardando você. Por isso, reúna os amigos ou a família e marque o próximo happy hour no Bar da Seven. Servimos frutos do mar, porções, vinhos nacionais e importados e cervejas geladíssimas. Seven Academia de Tênis, bairro Jardim Califórnia, Nova Mutum. Ofertas do Cevale para terça e quarta. Arroz Rio do Sol 5 quilos, 14,49. Posta de tilápia Cevale 800 gramas, 22,90. Cerveja Amstel Lata 269 ml, caixa com 12, 24,60. E essa frente fria chega ou não chega? 12,90. Refrigerante Guaraná. A partir de amanhã 27 graus, 27, 28. Torcer que não venha, né? Como lavagem perfeita 2 quilos e Acho que você está 200, diretamente relacionado também com a temperatura. Madeireira Mutum, a melhor em madeiras informa tempo e temperatura. Vamos lá em Nova Mutum, agora registrando 31 graus, muito ensolarado, a probabilidade de céu nublado no período da tarde. A Madeireira Mutum tem Nem me fala, isso arrebenta com a gente. Segunda-feira eu apresentei o jornal na marra. Como mudou? Sexta, quinta e sexta o clima? Já sentiu. Já sim. Na hora. A melhor em madeiras. Avenida Brasil, Flamboyants, Nova Mutum. Fone 3308-2588. Voltamos a apresentar Meridional Notícias. Na Meridional, 11 horas e 34 minutos, agradecendo imensamente a vossa audiência, nos acompanhando aqui na programação da Rádio Meridional FM 96,5. E nesta quarta-feira, recebendo em nossos estúdios o gerente administrativo da CDL, Rodrigo Rigoni. Rodrigo, 2020, vários eventos, várias ações pela CDL, no entanto, todas as atividades também foram encerradas, paralisadas devido ao Covid. Sim, hoje a CDL, o movimento nosso, o faturamento nosso está diretamente relacionado também com eventos, em torno de 30% e 35% das nossas receitas. E com isso fomos fortemente atingidos, e alguns eventos inclusive a gente teve que abortar. Um deles foi o Feirão Queima de Estoque, que era de abril, né, que a gente tinha prorrogado para junho e agora a gente cancelou de vez. E o outro é a Expo Comércio, né, que estaria esse ano na sua terceira edição. A Expo Comércio que estava se desenvolvendo, ganhando musculatura para ser uma grande vitrine de Nova Mutum. Mas os eventos do segundo semestre a gente ainda mantém, o Feirão Queima de Estoque de setembro a gente ainda mantém no planejamento, como também o Top of Mind também, que a gente ainda mantém, que será realizado em novembro. Isso se nada, caso essa pandemia se dissipe, né? Fora alguns eventos como cursos, palestras, treinamentos, que todos os meses a gente vinha fazendo, né? Então a gente cancelou esse tipo de eventos do ano inteiro. É um ano, como eu falei há pouco, é um ano muito atípico e pegou a todos nós de surpresa, né? Em off você estava falando que no mês de março, a quinzena de março, é um ano que nos últimos 9 anos foi um ano assim espetacular. O início de 2020 acabou botando literalmente o pé no freio. Exatamente. Em pesquisa que a gente tem acesso junto ao SPC Brasil e também junto ao Serasa, que tem seus meios econômicos de pesquisa, a primeira quinzena, os primeiros 15 dias de março, Wesley, foi a melhor quinzena dos últimos 9 anos. Então estava se desenhando uma retomada econômica muito intensa no Brasil. E com isso não foi nem o pé no freio, furou os 4 pneus e fundiu o motor. Fundiu o motor. Então é muito preocupante e agora é o momento da gente se reinventar, se replanejar, as empresas olharem para dentro das empresas, colocarem os números em cima da mesa,
E agora é a hora de analisar os números. Rodrigo, qual é a mensagem que você pode deixar para o nosso público, seja empresário, seja cidadão mutuense, que está passando por esse momento, por essa fase? Como a palavra bem diz, é uma fase, vai passar. Vai passar, Wesley. A gente espera que isso passe o mais rápido possível. A preocupação nossa é com as nossas empresas, é com os nossos empregos. Haja visto que os empregos são os primeiros que são atingidos, né? E a preocupação é muito grande. A mensagem que a CCDL tem é que todas as pessoas continuem firmes com os seus cuidados, utilizando a máscara. Vai sair para algum comércio, utilize a máscara, utilize o álcool em gel. Tudo isso para a gente conseguir dissipar e eliminar logo esse mal que tem nos atingido, tanto de forma na economia como também da forma da saúde também. Muito bem, ouvimos aqui as palavras nesta manhã de Rodrigo Rigoni, gerente administrativo da CCDL. Você sabe que a casa é sua, está sempre convidado a estar aqui, seja para participar no bate-papo no Meridional Notícias, seja para conversar com o nosso diretor, o Cláudio. A casa é sua e a gente agradece imensamente a vossa participação. Eu que agradeço, agradeço também ao Cláudio, a toda a equipe da Meridional, sempre nos recebeu tão bem, e a parceria sempre será a mesma, com pandemia ou sem pandemia. Vamos lá, obrigado. 11 horas e 38 minutos, vamos para Florianópolis. Luiz Carlos Prates. Direto de Florianópolis, o comentário de Luiz Carlos Prates. Que tem um oferecimento especial da Seven Academia de Tênis. Incomodado com seus filhos em frente a tablets, computadores e celulares boa parte do dia? Então motive-os a praticar tênis. Do ponto de vista psicológico, crianças que praticam tênis desenvolvem habilidades e estratégias que também irão beneficiá-las na vida fora da quadra. A modalidade se torna também uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de habilidades sociais, como o trabalho em equipe e a comunicação. A Seven Academia de Tênis irá ensinar seu filho a jogar tênis. Seven Academia de Tênis, localizado no bairro Jardim Califórnia. Prates, é com você. A pandemia, a quarentena, faz pensar. Obrigado, Rodrigo. Precisando da gente. Não podemos olhar para os dois lados à disposição. Proposta e encontrar uma nova saída. Às últimas horas ouvi um filósofo, o camarada se intitula filósofo, fez curso de filosofia e acha que é filósofo. O filósofo é quem cria uma escola, um pensamento filosófico. Caso contrário, é um diplomado, simplesmente um diploma sem valor, em filosofia. Mas este camarada que também se alça a condição de monge, eu gostaria de saber o que é um monge, fez uma frase que eu li às últimas horas num dos sites de jornalismo, dizendo que a felicidade, ele falava, se manifestava a respeito no momento porque passamos, que a felicidade depende da felicidade coletiva, social. Negativo. Negativo. A minha felicidade, a sua felicidade não pode depender da felicidade coletiva. É claro que o bem-estar coletivo nos afeta, mas não nos pode necessariamente, ou não nos vai fazer necessariamente, felizes. Felicidade, tenho dito a exaustão, e não sou original nisso, nem teria este tipo de audácia. A felicidade independe dele ou dela ou de algo. Eu não posso acreditar, colocar toda a minha esperança de vida, consequentemente a minha felicidade, nele ou nela, ou em algo. Porque a partir daí eu passo a ser dependente, a minha felicidade passa a ser dependente dele ou dela, ou de algo. Não. Felicidade é uma proclamação interior da pessoa. O camarada pode estar sentado sobre um prego e dizer-se feliz. O outro pode estar na cadeira do Papa e dizer-se infeliz. É uma realização ou não pessoal, íntima, que isto fique muito claro. Aquela história de a guria apaixonada. Ai, se eu não cantar com o Júnior eu morro. Mas então morre de uma vez. Ora, se colocar a felicidade no Júnior, ou nela, ou isto, ou aquilo, para um pouquinho. Para um pouquinho. As pessoas precisam se respeitar mais. Já falei aqui daquela frase histórica sobre solidão. Quem tem vida interior não sente solidão. O que é vida interior? Eu tenho um pátio de recreio dentro de mim mesmo. Ou não o tenho. Vou depender do circo alheio e externo. Então as pessoas precisam entender que não é a quarentena
que está nos fazendo infelizes. Não é o ter que ficar em casa que nos faz infelizes. É o nosso modo de pensar a vida. É o nosso modo de nos relacionarmos com os outros. Mas esta forma, é uma decisão pessoal. Pobre, infeliz da pessoa que coloca a sua felicidade em alguém ou em alguma coisa. O filósofo, o monge, não tinha o que dizer e disse uma baita bobagem. Todos os que estão ao meu redor podem estar saltitantes de felicidade e eu posso estar no fogo do inferno. Ou o contrário. Haja visto o que acontece nas festas, especialmente de Natal e fim de ano. Todo mundo numa aparente alegria, e um emburrado lá no canto. Tio, tia, avô, avó, pai, mãe, um emburrado lá no canto, a estragar o prazer dos demais. O problema é dele. Bom, enfim, felicidade é uma questão absolutamente interna e pessoal. Se depender de alguém ou de algo, essa pessoa nunca será feliz. Estamos entendidos? Acho muito bom. É isso e até a próxima. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui, no Meridional Notícias. Após o intervalo, você confere. Reação após confirmação de exame positivo em colega. Deputados defendem fechamento da Assembleia Legislativa por 10 dias. Além de outras informações, você confere já já no Meridional Notícias. Estamos apresentando Meridional Notícias. Odonto Excelência. Informa a hora certa. Meridional 11h44. Olá, sou a doutora Agnes, cirurgiã dentista na Odonto Excelência. Olá, Antônia, Vera Lúcia, Neuri e Nécia. Forte abraço para vocês, obrigado pela participação. Pode ser a técnica que estava faltando para que você possa sair sorrindo por aí. A busca por um sorriso mais bonito e branquinho tem se tornado prioridade para muita gente. E isso é ótimo. Melhor ainda é saber que a odontologia tem sempre um tratamento certo para atender às necessidades e desejos de cada um, dando assim aquele up na sua autoestima. Por isso, venha nos conhecer e fazer uma avaliação aqui na Odonto Excelência. Nova Mutum tem mais de 3.600 empresas em funcionamento e devidamente regularizadas. Só no ano passado, mais de 600 novas empresas abriram as portas. São empresas que geram emprego para milhares de famílias e receita para a nossa cidade. Mas você pode fazer com que isso se torne ainda melhor. Compre no comércio local. Realize seus negócios aqui. Dessa forma, a economia se mantém aquecida e todos ganham, principalmente você. Uma campanha da Meridional FM pela valorização do comércio de Nova Mutum. Voltamos a apresentar. A outra vinheta? É, ela tá aqui, deixa eu ver aqui. Voltamos a... No Meridional. Após o intervalo, você confere. Após o intervalo... Meridional Notícias. Você ouve em Meridional Notícias, com oferecimento. Meridional Notícias, oferecimento. Meridional Notícias, com oferecimento. Meridional Notícias. Meridional Notícias, com oferecimento. Tem que achar ela aqui, eu vou cortar ela aqui, porque o cara não faz. Achar ela aqui. Minas Gerais. É interessante se observar que nos últimos... a primeira quinzena de março era o melhor cenário que tínhamos dos últimos 9 anos. Imagina como é que esse pessoal estava nessa expectativa. O ano de 2020 ia bombar. Tava todo mundo embalado, velho. Tava todo mundo embalado. Nós estamos vivendo a pior crise, pior do que 29, né?
ou não. Hoje o que facilita muito é a comunicação, a interação entre todos. Sim. A informação rápida que acontece aqui, você já sabe. Mas é interessante você observar isso. E preocupante, viu, gente? Estávamos conversando pouca hora com o gerente administrativo Rodrigo Rigoni, falando aqui no município de Nova Mutum, alguns comércios já tiveram que fechar as suas portas. Algumas pessoas, empresários, já tiveram que... Estão fazendo de tudo, mas já tiveram que mandar funcionários embora. Então, o nosso cenário é preocupante. Atualmente, em Nova Mutum, tem 4 pessoas internadas no hospital. Meridional. Meridional Notícias, com oferecimento. Covid-19. Meridional Notícias, oferecimento. Conseguiu? Acho que essa é a mesma trilha do Alexandre Garcia, né? Deixa eu ver. Direto de Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. É a mesma. Meridional Notícias, oferecimento. Passagem 2. Tem que deixar ela seca. Passagem 2. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, agora são 11 horas e 49 minutos. Vamos trazer informações da Assembleia Legislativa. Um grupo de deputados estaduais defende o fechamento total da Assembleia Legislativa por até 10 dias, também chamado de lockdown. A proposta será apresentada ainda nesta quarta-feira à mesa diretora e foi pensada após a confirmação de 4 casos da Covid-19. Um deles, o deputado Paulo Araújo. Um dos defensores do fechamento é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Max Russi, PSB, que já testou negativo para o novo coronavírus. Além dele, conforme apurado, os deputados Wilson Santos, Janaína Riva e Oscar Bezerra também testaram negativo. Janaína explicou que, caso a Assembleia Legislativa seja fechada, todos os espaços vão passar por limpeza e desinfecção, o que inclui gabinetes, plenários, salas de reunião e outros. Abre aspas. No nosso gabinete, por exemplo, a ideia era fechar a porta principal e entrar por trás, mas, ao mesmo tempo, não sabemos se outros colegas estão tomando os cuidados necessários. Fecha aspas. Por isso, a parlamentar defende que o fechamento de 10 dias como modo de prevenção, mas enquanto isso, os trabalhos continuam sendo realizados em casa. Abre aspas, seja por videoconferência, não sabemos, mas vamos ver como será resolvido. Fecha aspas. Agora são 11 horas e 50 minutos, ao vivo pela 96,5 e também você pode acompanhar a programação da Meridional FM pelo site mutum.meridionalfm.com.br, a nossa fanpage no Facebook. Um forte abraço a todos, Meridional FM Mutum. Também você encontra a Meridional no Instagram, @Meridional FM Mutum. O nosso WhatsApp para sua interação, participação, troca de ideias e também, caso queira interagir com o programa, é o 65 99686 6134. 65 99686 6134 são as nossas ferramentas para que você possa participar e interagir da nossa programação. Presidente nega ter falado da Polícia Federal ou investigação em reunião. As informações com o repórter Yuri Hudson. Pode aumentar um pouquinho. De abril, Obrigado. E negou que tenha tentado interferir na Polícia Federal em benefício dos filhos. O vídeo foi apresentado nesta terça-feira em Brasília a um grupo de investigadores. Após o teor das filmagens começar a ser vazado para a imprensa, Bolsonaro decidiu falar com jornalistas, ainda durante a tarde no Palácio do Planalto.
Em um gesto atípico, ele saiu na rampa do Planalto e conversou com repórteres. E garantiu que o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril não contém as palavras Polícia Federal, investigação e nem superintendência. Você vê essa interpretação, trabalha a cabeça de cada um. Você não tem uma investigação. Não tem família, não tem a palavra investigação. Uma preocupação minha. Notícias. Oferecimento. Esse é melhor. Passava em 5. Meridional Notícias. Fica mais leve. Oferecimento. Brasil Viagens. Sua alegria é o nosso destino. Parará, papapá. Brasil Viagens. Cara, um negocinho tão simples de fazer. Eu acho que nem precisa cortar. Acho que nem precisa cortar a trilha dele. Não vou nem cortar a trilha. Vou só colocar ela acrescentada aqui. Aí quando eu terminar, aí eu vou passar a vinhetinha. Você está acompanhando Meridional Notícias. Cara, passar isso aí, amanhã nunca mais quer sair do jornal. Saiu, o outro entra. Que é o dar um destaque, né? Dar um brilho. Eu não sei como é que as pessoas dão tanto destaque por uma coisa tão boba. Eu queria ouvir, Beto. Os investigadores do caso também colheram nesta terça-feira os depoimentos dos ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Casa Civil, Braga Neto. Todas as oitivas foram feitas no Palácio do Planalto. De Brasília, Yuri Hudson. Este é o Meridional Notícias. Você bem informado. Na Meridional, 11 horas e 54 minutos, o sorteio da Mega Sena nesta quarta-feira pode pagar até 90 milhões em prêmio a quem acertar as 6 dezenas do concurso 2261. O sorteio ocorrerá às 20 horas no espaço Loterias Caixa, na capital paulista, e pode ser acompanhado pelas redes sociais no Facebook e pelo canal Caixa no YouTube. A aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50. É possível marcar de 6 a 15 dezenas no volante de apostas e quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e aí há maiores chances de acertar mais dezenas. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números para o apostador surpresinha ou ainda concorrer à mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos teimosinha. Quem sabe amanhã poderia estar dizendo o seu nome que acabou de faturar aí 90 milhões na Mega Sena. Governadores têm direito a não ampliar serviços essenciais. Diego Cigales com as informações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou os governadores que não concordam com o decreto presidencial sobre ampliação da lista de serviços ditos essenciais. Na segunda-feira, o decreto de número 10.344 deste ano foi publicado, incluindo como atividades essenciais a construção civil, esse é um exercício bacana para se falar, viu, salões gente? de beleza, barbearias falar e academias máscara de esporte, e isto daria permissão a eles para funcionar. Governadores de diversos estados comunicaram que não pretendem aderir a esta possibilidade. O governador do Amapá, por exemplo, Valdir Góes, do PDT... Professor Marcos Felipe, um forte abraço. Bom dia, Noêmia. Bom dia, Noêmia. Fechados naquela unidade federativa. Em entrevista à agência Lindinalva, bom dia. O advogado Valdir Pucci, especialista em direito constitucional, explica quem tem este poder de definição neste tipo de situação. Esse problema ele nasce da própria Constituição brasileira, quando ela, ao definir as competências dos entes federados, a União, os estados e os municípios, ela determina algumas competências que são de concorrência entre os entes, ou seja, eles têm as mesmas responsabilidades sobre essas questões. Por exemplo, a área da saúde. A regra que nós utilizamos hoje para esse parâmetro é justamente a decisão do STF, que determinou que cabe a governadores e prefeitos cuidarem ou decidirem sobre questões relativas
novo coronavírus, por exemplo. Bolsonaro escreveu na rede social Twitter que, abre aspas, afrontar o Estado democrático de direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. Fecha aspas. Ele fez referência à discordância de governadores sobre o mencionado decreto. De Porto Alegre, Diego Cigales. Meridional Notícias. Na Meridional, agora são 11 horas e 57 minutos. Uma ótima manhã para você que nos acompanha aqui na programação da Rádio Meridional FM, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã até o meio-dia, repleto de muitas informações aqui na nossa programação. E a gente fica imensamente feliz em saber que você está aí do outro lado acompanhando e se inteirando de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui através da 96,5. A última reportagem que trazemos hoje é de um acidente que ocorreu ontem. E, infelizmente, mais uma pessoa teve a vida ceifada num trágico acidente na BR-163. Foi identificado como Alejandro José Biudes Gonzalez, o motorista da GMS-10, que morreu após bater na traseira de um caminhão na BR-163 em Lucas do Rio Verde. Alejandro José Biudes Gonzalez era empresário e completou 40 anos no último sábado. Seu corpo será trasladado para a cidade de Piracicaba, São Paulo. O acidente aconteceu no final da noite desta terça-feira, por volta das 11 horas e 54 minutos, no quilômetro 657 da BR-163 em Lucas do Rio Verde. A equipe de resgate da concessionária esteve no local e constatou a morte do motorista da S10 Prata, placa Brasil, que ficou preso às ferragens. O motorista do caminhão MB-320 Branca, placa de Sinop, saiu ileso e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. Segundo o motorista do veículo de carga, ele viajava sentido norte e ouviu um barulho. Logo após, foi avisado por outro carreteiro, via rádio, que uma caminhonete havia colidido com o último vagão do caminhão. Embora não tenha ocorrido interdição na pista em decorrência do acidente, a rodovia teve o fluxo de veículos bloqueado por cerca de 1 hora para a realização dos procedimentos necessários para este tipo de acidente. E assim, finalizamos a nossa edição desta quarta-feira do programa Meridional Notícias. O nosso convite estendido amanhã, a partir das 11 da manhã, para mais uma edição. Operação de áudio Beto Lima. Na edição tem Amaral Júnior, logo mais no Rádio Terapia às 13 horas. Direção geral Cláudio César Rose. E a apresentação deste amigo que vos fala, Wesley Moreno. Deixa aqui meu forte abraço e desejando tudo de bom para você nesse dia todo especial. Até amanhã. Você ouviu? Nossa. Meridional Ficou em cima. A informação relevante, primeiro aqui. MJC Construção Civil informa a hora certa. Meridional, meio-dia. MJC, Vai cortar na sala ainda? 30 anos e projetos executados com excelência em Nova Mutum. Transportes, terraplanagens, pavimentações e locação de máquinas. MJC Construção Civil, 3308-1302. Meus amigos, vocês que nos acompanharam, deixa aqui meu forte abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E continuem ligados na 96,5 com a programação da Meridional FM. Beto Lima. Tchau, tchau, gente.